Pessoal, beleza? Daniel aqui mais uma vez. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? E, bom, vamos falar do TechWood mais uma vez. Será que é a última vez que eu vou falar desse assunto? Primeira coisa, primeira coisa que ninguém consegue responder. Como é feito o TechWood? Qual é a durabilidade do TechWood real, tá? Durabilidade real. Não estou falando de um vídeo de alguém trocando trastes, nem do meu próprio vídeo de eu arrancando a escala do TechWood e quebrando ela para mostrar quão frágil é, tá? E eu tô falando como é feito na fábrica, tá? Porque assim, madeira, a gente sabe de onde sai. Madeira sai da árvore, né? Ou quando não sai da árvore, sai de algum móvel, igual tem um monte de escala, tem um monte de madeira aqui atrás, ó. Isso aqui é peça de cama, tem de tudo, aí tem prateleira de embuie ali, ó, entendeu? Coisa maciça, sabe? Madeira mesmo. E a gente sabe de onde sai. E depois isso daí vira braço, isso aí vira corpo, isso daí vira escala, né? Agora, no caso do TechWood, o que dá pra gente pensar sobre o TechWood é que talvez ele seja, ou melhor, ele é um composto de madeira e que talvez ele seja várias lâminas de madeira coladas de forma linear e depois cortado no formato de escala. É o que parece, tá? É o que parece. É assim? Não sei, não tem nenhum vídeo mostrando como é que é feito. Outra coisa que eu vi o pessoal falando também é o seguinte: o TechWood agora está sendo usado porque tem um tipo de certificação, tem um tipo de certificado, tem um tipo de licença chamada CITES, né? Da para você poder manusear o jacarandá, instrumentos musicais, e tudo mais. Isso procede? Isso procede. Existe agora uma licença que é muito difícil de você conseguir para você obter o jacarandá para instrumentos musicais. Só que essa licença CITES, né? É assim mesmo, é CITES, tá? Licença da CITES. Ela é para jacarandá da Bahia, jacarandá brasileiro, tá? Acho que não só da Bahia, mas o jacarandá brasileiro, de modo geral, tá? E quando a gente fala de escala de TechWood, a gente está falando de um instrumento importado, tá? Instrumento chinês. Na maioria das vezes chinês, né? Ou sempre chinês, que seja. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma Tajima TG530, sei lá, que tem escala de TechWood, não tem por que essa guitarra vir com o jacarandá da Bahia, tá? O jacarandá brasileiro. Ficaria muito mais cara, tá? E eles não teriam por que correr atrás dessa licença. Ah, mas se não for jacarandá para escala, eu vou usar o quê? Eu vou usar o TechWood. Não, cara. Você tem um monte de madeira, inclusive madeira importada, madeira, outras madeiras para escala, o próprio jacarandá indiano, né? O próprio jacarandá indiano, que é uma madeira importada para a escala de instrumento musical, tá? Ah, mas aí vai ficar muito caro o instrumento. Se você usar o jacarandá indiano, ele é mais caro do que o TechWood e aí vai ficar inviável o instrumento. Ok, só que aí a gente entra em uma outra questão. O problema é que a gente está tendo agora instrumentos caros com TechWood ou de valor intermediário com TechWood, por exemplo, guitarras de R$ 3.000 com escala de TechWood. Aí que está o grande problema, aí que está o grande X da questão, né? Por quê? Quando a gente fala, às vezes, de guitarra de entrada, guitarra mais barata do Mercado Livre, guitarrinha de estudante, tudo bem a guitarra ter partes mais baratas. Um captador cerâmico, uma chave seletora mais baratinha, um potenciômetro mais simples, uma tarraxa que não é blindada, uma ponte sem trêmulo, sei lá, alguma coisa assim. Não tem problema nenhum, né? Inclusive as madeiras. Ah, mas essa aqui é um basswood de péssima qualidade, ou essa aqui é uma guitarra de compensado. Tanto faz. É uma guitarra de entrada, de estudo, né? Muitas vezes a pessoa está comprando só para ver se ela vai querer aprender a tocar guitarra. Não é nem
não é nem uma guitarra para você fazer uma aula, é uma guitarra só de, tipo assim, compra aí, vamos ver se é legal e é isso aí, entendeu? Ou uma guitarra para deixar pendurada, que seja, mas assim, é guitarra barata, entendeu? E aí tudo bem vir com escala de Techwood, tá? Agora, quando a gente está falando de guitarras de R$ 1.000 para cima, tá? Guitarras de 1.200, guitarras de 1.500, guitarras de 2.000, de 3.000, com a tal da escala de Techwood, cara, aí eu acho que fica meio zoado. Porque, assim, no Brasil a gente tem aquela cultura do carro pelado. Não sei se vocês já ouviram falar do tal do carro pelado. Eu nunca saí do país, mas, assim, quem fala, quem sai do país e fala de carro, às vezes, né? O pessoal acha completamente estranho, completamente sem nexo quando vem para o Brasil e vê, por exemplo, carro com vidro a manivela, sem vidro elétrico, tá? Carro sem direção hidráulica, por exemplo, né? Carro sem ar-condicionado, ainda mais num país tropical, né? E o pessoal acha muito estranho. Lá fora, meio que assim, isso é meio que... o normal é ter, né? Sabe? Quando não tem, é tipo... Não vende, sabe? E a gente meio que entra nessa questão do carro pelado, né? Que é o carro que sai pelado, sem itens que hoje são essenciais, né? Ou melhor, que deveriam ser essenciais, né? Tipo um vidro elétrico, uma trava elétrica, uma, uma direção hidráulica e tudo mais. E isso vai entrando na questão da guitarra. Quando a gente vai ver, a gente está pagando R$ 3.000 numa guitarra com escala que nem é de madeira, tá? E aí qual que seria o próximo passo? A madeira, talvez? Vai cair a qualidade também? Logo, logo vão mandar um instrumento sem acabamento, né? Manda sem pintura, manda só na madeira mesmo, tá? Logo, logo vai chegar nesse nível, tá? Porque meio que acabou ficando normal essa cultura também de você comprar uma guitarra e tunar ela, né? Então você compra a guitarra mais baratinha, e aí você troca o captador, aí depois você troca a tarraxa, aí depois você troca a ponte, tá? E tudo bem, às vezes é legal, mas às vezes não é. Às vezes compensa comprar uma nova, tá? Você é realista. E olha que eu trabalho com isso, tá? Eu trabalho com customização. Eu trabalho com um cara trazendo a guitarra para mim, eu desmontando ela, trocando as peças, colocando peças melhores e cobrando a mão de obra e tudo mais, tá? Mas assim, eu vou ser sincero, às vezes não compensa. Às vezes compensa comprar uma guitarra nova. E só que desde que ela não seja uma guitarra de R$ 3.000 com escala de Techwood, tá? Porque aí não vale a pena, cara, tá? E, bom, eu acho que é isso. É um vídeo meio opinativo hoje, né? Mais expressando minha opinião sobre a tal da escala de Techwood. Opinião essa que eu mudei, tá? Quem acompanha meus vídeos vê que os primeiros vídeos que eu fiz sobre guitarra de escala de Techwood, eu vou colocar talvez um link aqui, talvez eu faça até uma playlist. Aí vocês assistem na ordem aí. No começo eu achava interessante a escala de Techwood, porque a pessoa está começando a tocar e tudo mais, não sei o quê, mas assim, tudo bem, essa parte eu não mudei de opinião, essa parte é isso mesmo, tá? Se for uma guitarra de entrada, não tem problema vir em escala de Techwood. Agora, guitarra de R$ 3.000, cara, guitarra de 1,5 com escala de Techwood, dava para colocar uma madeira uma, de escala, uma madeira qualquer de escala importada. As madeiras brasileiras para escala, as mais conhecidas, vamos dizer assim, que mais se usa para escala hoje, é o jacarandá, ou melhor, hoje não usa tanto jacarandá, né? Mas é o pau-ferro, tá? Que inclusive a Fender usa também, tá? O tal do jacarandá, o jacarandá violeta, o jacarandá da Bahia. Aí a gente tem o roxinho, se for escala clara a gente pode usar o marfim, a embuia para escala. A gente tem madeira brasileira para escala, a gente tem um monte. Madeira importada, eu acredito que deve ter até mais, tá? Até mais madeiras, tá? Até mais variedades de madeiras para escala importada. Eu acredito, tá? Isso eu estou falando de madeiras que a gente tem para escala, madeiras tradicionais para escala, tá? Claro que tem várias outras, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem várias outras espécies, tipos de madeira que pode ser usado para escala de um instrumento musical, tá?
E tem as que não são usadas também. O cedro não é legal para escala, fica ruim. O marupá e tudo mais, é madeira mais para corpo, né? Agora, madeiras importadas, cara, tem bastante variedade. Daria para estar usando, eu acho, tá? E eu acredito que não ia encarecer tanto, tá? Eu acredito que não ia ficar tão caro. Eu acho que uma guitarra que custa hoje R$ 2.500 com uma escala de madeira, não estou nem falando de jacarandá, tá? Estou falando de madeira. Qualquer outra madeira para escala que for instalada numa guitarra importada, tá? Que não seja o tal do Techwood, que nem é madeira, né? Eu acho que uma guitarra de R$ 2.000, R$ 2.500 não ia pular para 3, 4, 5. Você ia ter um encarecimento ali de poucos por cento ali por causa da madeira e não ia subir tanto, tá? Eu acho que essa tal da Techwood para as guitarras intermediárias é um baita erro, tá? É um baita erro. A gente vê algumas marcas que meio que abandonaram o Techwood, né? A Solar, né? Que é famosa, né? Ela tem a segunda linha deles, que é a S, by Solar, e estava vindo com escala de Techwood. A galera reclamou, né? A galera reclamou, logicamente. E a gente está falando de um instrumento que tem um visual bem mais moderno do que as Stratos, do que as Les Pauls, por aí e tudo mais. É um instrumento que tem uma estética bem mais moderna, um som bem mais moderno. Provavelmente você vai usar um drive muito mais pesado, um instrumento daquele, né? Você não vai querer um som vintage com um instrumento daquele. E a galera reclamou que não era madeira na escala, tá? Então, eu acho que é um baita erro as marcas estarem usando o tal do Techwood hoje em instrumentos intermediários, tá? Instrumento de entrada, cara, de R$ 1.000 até R$ 1.000 com o Techwood vai de boas. Agora, instrumento caro, com escala que não é madeira, qual que é o próximo passo? Vão querer economizar no que agora? Começar a tirar as molas de trás da guitarra? Vai vir com duas agora? Geralmente Strato vem com três, vai começar a vir com duas, né? Aí vão economizar no parafuso também. Logo, logo vão começar a colocar só 4 parafusinhos no escudo, um em cada canto para segurar. Cortar o escudo pela metade, deixar só um, né? Tudo bem que aí já vira uma questão estética, né? Mas qual que vai ser o próximo passo agora? Guitarras que vêm com captador de alnico vai voltar a vir com cerâmico? E, bom, não adianta falar também que, mas a Gibson e a Martin, a Taylor, usa o tal do Rich Light e ninguém reclama. Não tem comparação, tá? Não tem comparação. Não tem comparação a resistência do Rich Light com a resistência do Techwood, tá? Não existe comparação, tá? Não tem como comparar. O Rich Light, ele é uma coisa extremamente estável e rígida e densa, tá? E a durabilidade é muito acima, tá? É muito acima, tá? Eu já arranquei escala e cavalete de Rich Light e dá um trabalhão, tá? Dá um trabalhão. Eu tinha um violão acho que da Sigma. Não era da Sigma, mas era um violão que tinha a escala de Rich Light. E eu precisei fazer uma remoção para mexer no braço. E o cavalete é a mesma coisa, tive que tirar fora que eu queria pintar o tampo, aí fazer a pintura do tampo. E cara, é bem diferente, tá? O aspecto, ele é orgânico igual ao da madeira? Não, não é. O aspecto do Rich Light, ele lembra mais um MDF do que qualquer coisa, tá? Ele lembra mais um MDF do que qualquer coisa. Quando você tira ele do instrumento, quando você lixa, quando você olha ele de perto, ele lembra mais um MDF, tá? O tal do Rich Light. Só para complementar aqui, essa parte eu tô gravando depois, tá? Que eu tava editando o vídeo e eu achei que ia ficar meio estranho. Ele lembra o MDF, o aspecto estético dele, de aparência estética, tá? Só que um MDF preto, da cor do ébano, tá? Só isso. Ele não se parece com o MDF na estrutura, tá? Mas a estética dele
pegando um cavalete de Richelight na mão, ele tem uma aparência estética de um MDF completamente preto, tá? Ele é denso, ele não tem poros nem nada, tá? E é isso, tá? Não quer dizer, não tô dizendo que é igual ao MDF, tá? Richelight não é MDF, tá bom? Richelight não se compara com Techwood, beleza? E Techwood também não é MDF, tá? E nem compensado. É uma outra coisa que lembra um pouquinho o processo de fabricação do compensado, mas não é, tá bom? Só que a resistência dele é absurda, tá? E nem se compara com a resistência do tal do Techwood, tá? Quem não assistiu meu último vídeo sobre Techwood, eu vou pôr em algum lugar aqui. Eu tirei a escala de Techwood de um braço de baixo, que estava zoado, e cara, deu um pouco de vergonha do Techwood, principalmente quando eu quebrei ele só de olhar, né? E é muito frágil, não é legal. Se for para instrumento de entrada, ok, tá? MDF, compensado, Techwood, tanto faz, tá? Captador alnico, cerâmico, tarraxa blindada, tarraxa aberta, semi-blindada, tanto faz. Instrumento de entrada, tem que afinar e dá pra fazer os acordes, tá? Só isso. E tem que sair som na caixa, tá? Agora, instrumentos intermediários com escala de Techwood é doído, cara. É bem doído, tá? Eu Essa é a minha opinião hoje, tá? Essa é a minha opinião hoje, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo e valeu!